Olá, gente da contabilidade, estamos chegando com mais um vídeo da TV CRC Paraná. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante para você, profissional contábil: abertura dos trabalhos de fiscalização do CRC Paraná. Nós estaremos no começo deste ano fiscalizando as regiões de Castro, uma saudação aos contabilistas dessa região e ao nosso delegado Márcio Ziarek, também Francisco Beltrão, nosso delegado Adenilson Miranda, Goiuerê, do delegado Márcio Gislan Bax, Guarapuava, do professor Ronaldo Veronese, Laranjeiras do Sul, da delegada Marileusa Zorteia e União da Vitória, do Jorge Luiz Américo. Essa nossa conversa, esse bate-papo que nós chamamos de abertura da fiscalização, se trata de uma ação que antecede a fiscalização propriamente dita. O objetivo é o esclarecimento das principais dúvidas e também passar algumas orientações para que os profissionais possam atender a fiscalização do CRC Paraná de uma forma muito tranquila. Nós vamos conversar hoje com o Michel Melém, vice-presidente de fiscalização do CRC Paraná, e com o Fabrício Guimarães, gerente da divisão de fiscalização do nosso conselho. O Michel, ele é advogado, contador, auditor independente, é pós-graduado em contabilidade internacional, sócio de organização contábil, é conselheiro do CRC Paraná desde 2020, entre 2022 2022 e 2023 foi vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Paraná e desde 2024 é o vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina do CRC. O Fabrício Guimarães é contador, pós-graduado em auditoria integral, em perícia e auditoria contábil. É inspetor fiscal do CRC Paraná desde o ano de 2006 e desde 2021 é o nosso gerente da divisão de fiscalização do CRC. Muito bem, abrindo a nossa conversa, eu pergunto inicialmente ao Michel Melém, nosso vice-presidente de fiscalização. Michel, explica para nós por que o CRC fiscaliza e onde que a fiscalização está inserida no contexto do CRC. Olá, Gerson. Olá, Fabrício. Olá a todos que nos acompanham por essa transmissão, essa abertura da fiscalização. Antes de responder sua pergunta, Gerson, eu gostaria só de enfatizar aqui esse formato que nós temos adotado de abertura da fiscalização nos últimos anos, que vem sendo feito de modo remoto. Por que nós fazemos nesta modalidade? A gente recebeu um feedback muito positivo dos profissionais em razão dessa versatilidade. Então, o que se fazia presencialmente há pouco tempo atrás, agora, neste formato gravado, que fica disponível na TV CRC do Paraná para consulta futura dos profissionais, tem facilitado ainda mais a compreensão daqueles que são objeto, ou as regiões que são objeto de fiscalização. Então, o profissional pode acompanhar ao vivo essa transmissão, ele pode eventualmente acompanhar num outro horário, caso não consiga visualizar neste momento da nossa transmissão, ou mesmo aquele que acompanhou a transmissão quando é fiscalizado, é muito mais fácil acessar a apresentação, acessar o detalhamento do preenchimento e, com isso, simplificar o seu atendimento, a sua participação no processo de fiscalização. Então, esse é o formato que tomou corpo nos últimos anos e, para aqueles que gostam, né, da presença do inspetor fiscal para conversar, para trazer uma dúvida mais específica, isso continua sendo mantido através do plantão fiscal itinerante, pelo qual os nossos inspetores fiscais eles estão presentes na região e fazem todo esse acompanhamento. Ainda, em relação à abertura da fiscalização, nós adotamos aqui esse formato mais de conversa, né, de trocas de informações, para que a gente saia apenas da apresentação institucional e também traga questões bastante práticas de como vai funcionar o procedimento de fiscalização e já também antecipando as principais dúvidas que a gente identifica nas regiões fiscalizadas, de modo também a colaborar com essa transparência, com essa entrega de maneira tranquila para que os fiscalizados consigam participar da melhor forma possível. Endereçando então a sua primeira pergunta, Gerson, para que fiscalizar e como chegamos neste momento? Então precisamos lembrar, ponto inicial, a norma-mãe que nos orienta é o Decreto-Lei 9295 de 46. Este decreto, dentre várias disposições, né, que estabelece, que cria o sistema CFC-CRC, ele traz algumas atribuições
dos conselhos regionais de contabilidade. Dentre essas atribuições, aqui temos no slide, o elemento visual, um círculo dividido em 3, que é o que nós chamamos da tríade de atuação do CRC Paraná, e temos aqui nesse círculo registro destacado em azul, fiscalização destacado em verde e educação continuada destacado em vermelho. Aqui é importante a gente observar, Gerson, que diferentemente do particular, que via de regra pode fazer tudo que a lei não proíba, vamos colocar de modo simples, o CRC do Paraná, por ser uma autarquia federal, uma entidade pública, ele só pode fazer o que a lei especifica. Então, todos os recursos angariados pelo Conselho Regional de Contabilidade só podem ser aplicados para registro, fiscalização e educação continuada. Não existe outra possibilidade, outra alternativa. Isso já facilita também aquele trabalho da gente diferenciar qual que é a função do CRC, qual que é a função de um sindicato, de uma associação, de uma cooperativa de contadores. Então, tudo o que for dentro dessa tríade faz parte do nosso poder/dever. E hoje exercitamos aqui, então, esse item desse círculo destacado em verde, que é a fiscalização. É o nosso guarda-chuva, né? Aliás, foi bom se citar isso, porque a gente recebe aqui no CRC muita demanda de profissionais da contabilidade que querem que o CRC tenha ações em áreas que não diz respeito ao Conselho e que o Conselho, como disse muito bem o Michel, não pode atuar. Registro, fiscalização e educação continuada. Esse é o cardápio do nosso CRC. Não é isso, Michel? Perfeito. Deixa eu acionar aqui o nosso gerente de fiscalização, Fabrício Guimarães. Eu quero dizer o seguinte, Fabrício, não é uma opção, né, do profissional da contabilidade o processo fiscalizatório, né? É uma obrigação legal ele atender o seu conselho de profissão regulamentada. Eu queria que você falasse um pouquinho da finalidade da fiscalização e também a abrangência dela. Antes de mais nada, Gerson, obrigado. Michel, obrigado, Gerson. Cumprimentando vocês e cumprimento todo mundo que nos acompanha. Respondendo a tua pergunta, Gerson, qual que é a finalidade? Podemos definir 3 elementos principais, né? Primeiro, a função do conselho, como você bem disse, de fiscalizar não é uma opção, né? É um dever do conselho, é o poder-dever nosso de fiscalizar. Com isso, nós conseguimos garantir com a fiscalização a boa prestação do serviço contábil à sociedade. Então, talvez essa primeira finalidade que a fiscalização possui no sistema do CFC-CRC. A outra situação é, com a fiscalização, com medidas de fiscalização, fazer com que os profissionais cometam menos irregularidades. De uma forma até preventiva, a fiscalização atua nesse sentido. E, por último, como um instrumento de valorização profissional, esclarecer, através do profissional contábil, aos empresários de modo geral, a importância da contabilidade. Com isso, nós conseguimos valorizar a profissão da contabilidade. E emendando a tua pergunta, você nos questiona com relação à abrangência, até vou passar para você, Michel, para complementar isso. Em linhas gerais, para nós, operacionalmente, quem que está na abrangência da fiscalização é todo mundo que oferece ou que presta serviço de contabilidade. O Michel vai contar um pouquinho para nós quem que são essas pessoas, né, que oferecem e aonde que elas estão inseridas. Esse é um ponto bem interessante, Fabrício, até porque a gente recebe muitos questionamentos em relação a isso. Então, da abrangência da nossa fiscalização, acredito que profissionais da contabilidade e organizações contábeis dispensam maiores esclarecimentos. Isso é intuitivo, né, é natural. Os itens que geram demanda interna aqui são setores de contabilidade das empresas em geral. Então, sim, Gerson, aquele profissional, a contabilidade é uma profissão regulamentada. Só pode exercer contabilidade quem estiver devidamente habilitado. Então, aquele profissional que atua não no escritório contábil, não como um autônomo, aquele que atua dentro de uma entidade, seja ela pública, seja ela particular, privada, e que esteja associado à atividade da contabilidade, ele sim está dentro do nosso escopo de fiscalização. É importante que isso seja evidenciado. E da mesma forma, o leigo, aquele que não é um profissional devidamente habilitado, ele está sim no nosso radar, ele entra nos filtros dos robôs do CRC. Por quê? Porque nós temos esse poder, dever de preservar este mercado que, para que seja implementado, precisa ter condições éticas e técnicas devidamente comprovadas, devidamente certificadas. Deixa eu perguntar para o Fabrício Guimarães aqui,
como que é definido o trabalho de fiscalização e o que está no escopo, né, desse trabalho? Gerson, é importante você destacar isso porque, como todo mundo que oferece serviço de contabilidade está sujeito à fiscalização, da forma como nós reportamos, tem que existir um planejamento. Então, são duas formas que iniciamos uma fiscalização. O planejamento, anualmente nós temos o dever de fazer isso, definindo as cidades e as regiões que serão fiscalizadas, o quantitativo dos profissionais que estarão sujeitos à nossa fiscalização. E também, o segundo passo de início da fiscalização é a denúncia. Isso a qualquer tempo, o profissional que porventura recebeu alguma denúncia, ele será fiscalizado. Então, de forma muito prática, ou é planejamento ou é denúncia. Dessa forma que iniciamos a fiscalização. Com relação ao escopo do que vai ser fiscalizado, nós vamos reportar na sequência algumas situações bem pontuais para ilustrar aquele que recebeu a nossa fiscalização, o que ele vai ter que estar nos atendendo. Dois pontos importantes aqui, só, Fabrício, se me permite complementar. Como essa fiscalização hoje ela ocorre de forma eletrônica, via Fisquier, é importante a gente destacar que a atualização cadastral ela precisa estar aí no ponto de atenção dos profissionais dessas regiões para que toda a comunicação flua de maneira adequada. E um segundo ponto também já dentro desse contexto de planejamento e denúncia, é importante evidenciar que quem realiza, quem implementa a fiscalização não é o presidente do CRC, não é o vice-presidente do CRC, não é o gerente Fabrício, nem nenhum conselheiro. Quem implementa são os inspetores fiscais e esses inspetores seguem aí todo esse planejamento que o Fabrício bem pontuou. Legal. Bom, atualmente as ações fiscalizatórias que são realizadas são muito amplas e de enorme relevância. A velocidade com que as informações chegam para o Conselho e como são processadas são muito dinâmicas, né? Nesse sentido, Michel, eu peço a você para explicar as ferramentas de trabalho que a fiscalização dispõe e como processam essas informações e como que é o planejamento. No meu tempo de fiscal, né, contar um caso aqui, a gente saía com uma lista dos escritórios da região que seria fiscalizada e um mapinha do local. Quando era em Curitiba, a lista telefônica, a antiga lista telefônica, tinha um mapinha, e era só essa a nossa ferramenta de trabalho. Hoje tem uma quantidade enorme, né, de informações que facilitam o trabalho do fiscal e também de quem é fiscalizado, não é isso? Perfeito, Gerson. O avanço da tecnologia, assim como a tecnologia impacta muito na rotina dos escritórios e das empresas em geral, ela também precisa e é captada, é assimilada aqui pelo Conselho Regional de Contabilidade. Então, para que a gente consiga acompanhar a velocidade com que esse mercado se desenvolve, nós também precisamos implementar, adotar cada vez mais soluções tecnológicas. Então, dentre as ferramentas de trabalho que a gente utiliza aqui no CRC do Paraná, nós temos, né, os famosos robôs do CRC Paraná, que acredito que já estão bem difundidos hoje, que basicamente se traduzem em alguns convênios com instituições privadas, convênio com junta comercial, Receita Estadual, Receita Federal. Isso tudo gera uma base de dados bastante grande, em cima da qual nós aqui conseguimos minerar esses dados e produzir informações para montar esse nosso escopo de fiscalização, até porque hoje não é viável ainda a fiscalização de 100% dos profissionais das regiões. Então a gente precisa de dados e tecnologia para conseguir fazer esse mapeamento da maneira mais abrangente possível. Além dessas informações que nós recebemos praticamente em tempo real, está cada vez mais interligadas às bases das entidades, as denúncias também são uma fonte importante de direcionamento para fiscalização. Educação continuada, né, que é aquele programa NBCPG 12, em que auditores, peritos, responsáveis técnicos por entidades aí, a partir de determinado porte, eles precisam se manter atualizados, eles precisam comprovar essa pontuação mínima anual, ou seja, caso isso não seja atingido, a Comissão de Educação Profissional Continuada reporta isso para fiscalização, e isso entra no nosso plano de trabalho. O TTRT, o Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica Eletrônico, que é mais uma ferramenta que, por um lado, facilita para os profissionais reforçarem essa troca de responsabilidade técnica pela entidade. Cada vez mais usado, né? Cada vez mais usado. Para nós isso é uma informação importante porque também nos ajuda a entender os movimentos do mercado. Em algum momento, no ano passado,
a gente recebeu o questionamento no seguinte sentido: então o TTRT eletrônico significa que quem disparou vai ser fiscalizado, ou quem entregou a contabilidade vai ser fiscalizado? A resposta é não. O TTRT não indica, não é uma denúncia e não indica que vai ser feita uma fiscalização em razão disso. Isso é mais uma ferramenta, mais um balizador que vai compor esse nosso rol de ferramentas para que a gente consiga, no planejamento, distribuir essas atividades de maneira mais abrangente e mais coerente possível. Temos também o plantão itinerante, que é basicamente a presença física, como eu comentei no início da nossa conversa hoje, a presença física do inspetor fiscal nas regiões que vão ser fiscalizadas, seja para trazer esclarecimentos, eventualmente cumprir diligências e também, enfim, se colocar à disposição para que esse trabalho da fiscalização ocorra da maneira mais tranquila possível. E aí, claro, temos a nossa fiscalização de rotina, que é o plano anual de trabalho, pautado nos parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, e tudo isso conjugado faz com que, para as regiões abrangidas, a gente consiga montar um universo amostral que faça sentido para que, como o Fabrício bem pontuou, a qualidade ética e técnica seja preservada. Michel, eu vou usar, o Gerson contou um caos, né, com relação à forma de como se fazia antes a fiscalização. Hoje, com esse universo de informações que nós temos, tanto recebidas via convênio, de órgãos, de outros órgãos, como foi pontuado, Michel, a quantidade de informações de matéria-prima que nós temos, eu já usei a lista telefônica no passado, isso evoluiu muito ao ponto que nós temos que dosar a forma de como nós vamos usar essas informações que nós temos disponíveis hoje. Então, da lista telefônica, da lista do mapinha lá da cidade, para as informações que nós temos hoje, teve uma grande evolução. Isso nos últimos, não estamos falando de 20 anos, nós estamos falando dos últimos... É isso que eu ia dizer, não estamos falando do século retrasado. Sim, a evolução foi muito rápida. Rápida, exatamente. Bom, eu sempre digo que a fiscalização, ela vive de informações, né? Inegavelmente, hoje nós temos muitas informações e muito material de trabalho. Eu queria falar aqui com o Michel, perguntar a ele como que se faz para atingir todo o estado do Paraná, com 399 municípios, como conciliar com o número de fiscais. Nós temos um número limitado de fiscais, até porque são profissionais altamente capacitados, eles têm que ter condições de fiscalizar desde uma grande multinacional como um escritório de contabilidade simples, né? Então são profissionais de elite e que atuam frente a um volume de trabalho gigantesco. Michel, para otimizar essa rotina de fiscalização, nós temos um critério até para definir o escopo, né, da fiscalização. Perfeito, Gerson. Como funciona hoje, né? Por mais que nós estejamos diariamente investindo em tecnologias, em novas soluções, e isso tende a cada vez mais fazer o trabalho desses fiscais, que são realmente profissionais preparados, diferenciados, esse trabalho ser cada vez mais produtivo, a gente ainda precisa definir esse universo amostral de uma maneira inteligente. Então, basicamente, nós utilizamos 5 balizadores para direcionar os trabalhos da fiscalização nas regiões. Primeiro deles, situações cadastrais irregulares, ou seja, comentamos dos robôs, comentamos dos convênios, a partir do momento que o cadastro está irregular, que existe uma atividade privativa da contabilidade, não devidamente registrada, a gente já recebe essas informações em tempo real, então isso faz parte, ou seja, é dado uma ênfase neste aspecto para a montagem do plano. Profissionais e escritórios que foram notificados desde a última fiscalização. Então, digamos, Gerson, o teu escritório passou por uma fiscalização, foi selecionado, do período da tua fiscalização anterior até a nova fiscalização, digamos que houve outras notificações, outras irregularidades, seja por questões cadastrais, denúncias, enfim, esses também são levados em consideração para a montagem do plano. Novos escritórios, basicamente com uma inclinação orientativa, né? Então o escritório está iniciando as atividades, a gente pode buscar e se aproximar para já passar os balizadores corretos para que atue de maneira regular. Denúncias, sejam elas identificadas ou anônimas, elas também fazem parte desse escopo, ou seja, isso pode ser incluído na rotina fiscalizatória também, e a seleção randômica, né? Então, de todos os profissionais e todos os escritórios da região, existem ali critérios randômicos para garantir a neutralidade, a imparcialidade na ação fiscal que é iniciada nas regiões. Esses são os 5 principais balizadores aí para contemplar. Uhum. Nesse sentido, Michel, toda a região ela vai receber um comunicado nosso.
até uma questão de ordem prática para quem está lá na ponta, né? Então, na semana passada e ao longo dessa semana, nós vamos estar encaminhando e-mail lá e falando para todo mundo, olha, a região será fiscalizada. Só que nem todos que receberam e-mail, diante dos critérios que foram apresentados, vão ser fiscalizados. Então, aguardem, nas próximas semanas vamos estar fazendo um comunicado específico, nominal, daí sim, para aquele que vai estar sendo fiscalizado e vai estar atendendo os procedimentos de fiscalização, seguindo esses critérios que foram definidos, né, até para conseguir atingir o maior número de cidades possível nessa nossa fiscalização. Só para complementar aqui, Fabrício, se permite, são 2 e-mails, então. Isso também, às vezes, gera questionamento. Dúvida, né? Uhum. São 2 e-mails. O primeiro e-mail, ele é destinado a todos os profissionais das regiões fiscalizadas. Esse e-mail não significa que o escritório foi selecionado para ser fiscalizado. Ele significa que esta região será objeto de fiscalização. Recebeu o e-mail, significa que teu cadastro está regular aqui, a comunicação está funcionando bem, mas você ainda não está sendo fiscalizado. Perfeito. Não recebeu o e-mail, tua região está sendo fiscalizada, é legal entrar em contato com o CRC, verificar se o cadastro, se os e-mails está tudo certo, se eventualmente a mensagem não foi para spam, porque esse vai ser o principal canal de comunicação. O segundo e-mail que o Fabrício mencionou, aí é um e-mail que vai especificar aí algumas características que vão ser trabalhadas mais para frente, mas esse sim é fiscalização, isso. Certo, Fabrício? Uhum. Perfeito, esse mesmo. O objetivo, né, desse nosso vídeo é deixar muito claro, né, para o profissional da contabilidade todo esse trabalho de fiscalização. Então, a gente vai, às vezes, insistir em alguns assuntos para que fique muito claro. Já ficou claro o porquê se fiscaliza, né? Quem está sujeito a ser fiscalizado, quem foi definido para ser fiscalizado. Agora nós vamos tratar um pouquinho das questões práticas e operacionais para aqueles que receberem a fiscalização, ou seja, aqueles que na prática vão estar sendo, vão estar atendendo, né, a fiscalização do CRC Paraná. Eu pergunto para você, Michel, o que será fiscalizado? Especificamente, para te responder, Gerson, então, recebeu aquele segundo e-mail, o e-mail que vem lá, um código, uma senha, e o profissional identificou que, de fato, ele precisa atender a diligência. O que depois de feita a fase informativa, a fase cadastral, vai ser objeto da nossa análise? Primeiro, demonstrações contábeis e escrituração contábil, exercício base 2023. Ainda estamos, né, nesse início de trabalhos, com o foco no ano base 2023, importante enfatizar isso. Contrato de prestação de serviços contábeis, também isso gera bastante questionamento. Por quê? O contrato de prestação de serviços ele deixou de ser uma causa de aplicação de sanção aos profissionais da contabilidade. Isso não significa que não se trata de um instrumento extremamente importante para salvaguardar os interesses e as responsabilidades do profissional. Então, por mais que isso é verdade, não vá na linha final gerar uma potencial autuação, isso daí é feito de maneira até para colaborar, para preservar, para proteger o profissional da contabilidade. Decores também, né? Então as declarações comprobatórias de percepção de rendimento dos últimos 5 anos, ou seja, dentro do prazo prescricional, isso é objeto da fiscalização. Os cadastros e alterações contratuais, então é importante manter a sua situação societária regular perante o CRC do Paraná. Habilitação dos executores dos trabalhos contábeis, ou seja, o quadro de colaboradores, daqueles que estão relacionados com atividades contábeis. Trabalhos aí de auditoria e perícia, quando aplicáveis, claro, os profissionais que atuam nesses segmentos de maneira específica, e também para auditores, peritos e responsáveis técnicos de empresas, de entidades a partir de 78 milhões de faturamento, a gente verifica o cumprimento da NBC-PG 12, que é a norma que regula a educação profissional continuada. Muito bem. Hoje quase a totalidade dos procedimentos de fiscalização são feitos eletronicamente e nesta fiscalização das cidades que eu citei no início do nosso vídeo, nós também vamos trabalhar, né, remotamente, ou seja, via eletrônica. Eu pergunto aqui ao Fabrício, eu peço que você conte um pouquinho mais como é que na prática isso acontece. Uhum.
uma situação importante, já de nós destacarmos, essas regiões já foram fiscalizadas eletronicamente num passado recente agora, né? Então não é surpresa para os profissionais receber a fiscalização de forma eletrônica. Mas na prática lá, né, o importante é isso, né? Como é que o profissional vai nos atender? E é muito importante a participação do profissional para que ela seja de fato eletrônica, Michel. São duas fases. Então a primeira fase é uma fase informativa, aonde que aquele que foi selecionado, que recebeu o nosso e-mail nominal, da forma como foi dito, ele vai preencher as informações voluntariamente para a fiscalização. Qual a informação? Informações cadastrais dele, as informações com relação ao quadro de colaboradores que ele mantém no escritório e a relação dos seus clientes. Então, a primeira etapa, né, da fiscalização é essa que nós chamamos de informativa. E a segunda etapa, são 10 dias para preencher isso, e a segunda etapa é uma etapa já de carregar documentos. Por que eu chamo de carregar documentos? Porque o sistema vai selecionar randomicamente uma amostra daquela documentação para que, aí sim, o profissional digitalize lá o termo de abertura, enfim, do livro diário, as informações que a fiscalização acaba exigindo. Isso de uma forma bastante indutiva no nosso sistema. Então, a segunda etapa ela já é um pouquinho menor do que a primeira, né? E é importante que se conclua de forma correta a primeira etapa para que a fiscalização seja de uma forma muito tranquila por parte do profissional. Em relação a isso, Fabrício, essa adesão à fiscalização eletrônica é um item que merece ser destacado também. Sim. Qual que é a diferença? Importante a gente enfatizar isso. Qual a diferença entre participar e aí essa preocupação, essa transparência nossa em antecipar esse procedimento? O profissional que responde ao comunicado do início da fiscalização e opta pela fiscalização via Fisquier e sobe as suas informações lá, ele vai tramitar dentro dessa realidade virtual. Isso significa que, para fins da amostragem, vão ser solicitadas 5, 10 entidades que o profissional atende. Ou seja, é um procedimento muito mais expedito, muito mais rápido. Se o profissional não aceita a fiscalização eletrônica, não responde à fiscalização eletrônica, se omite, aí qual que é a consequência imediata? O fiscal vai ter que fazer a diligência presencialmente, e aí, sendo presencialmente, esse universo amostral não são mais 5, 10 entidades, potencialmente vão ser todas as entidades. Então, acaba tornando o cotidiano, a vida do profissional mais burocrático, mais complexo, o fato dele não aderir ou não responder a esse procedimento de forma eletrônica. Claro, aqui eu menciono 5 a 10 entidades da carteira de clientes do escritório, como regra geral. Existem escritórios que possuem milhares ou dezenas de milhares de clientes. Aí é claro que, para que essa amostragem tenha relevância, aí os números absolutos eles variam um pouco, mas em linhas gerais, correto, Fabrício? É dessa forma que funciona. Bom, com essas explicações, né, que vocês nos deram, eu posso entender assim que é uma grande vantagem para o fiscalizado atender de imediato a fiscalização eletrônica. Eu lembro do meu tempo de fiscal, né, contando mais um causinho aqui, que o efeito surpresa era entendido como uma ferramenta nossa de trabalho. A gente chegava no escritório de contabilidade sem avisar e bom dia, boa tarde, vim fiscalizar. Você parava toda a rotina do escritório de contabilidade, às vezes no momento inadequado, tal. E a evolução dos trabalhos fiscalizatórios veio vindo, né? Hoje, o profissional que é fiscalizado, ele sabe com muita antecedência, ele sabe tintim por tintim o que vai ser pedido. Então, não tem mais surpresa, né? Tem um atendimento de uma obrigação como ele faz todo dia, com as obrigações acessórias e tal. E o CRC, enquanto ele estiver exercendo a profissão de contabilista, vai conviver com ele, né? De uma maneira ou de outra. Então, atualmente não tem essa questão mais do efeito surpresa. Cabe, na verdade, ao profissional atender os prazos, né, e a forma correta. E eu quero perguntar aqui ao Fabrício, na prática, sim, no sistema de Fisquier, como que o fiscalizado vai fazer? Isso é fácil, é complicado? Como é que funciona, Fabrício? É muito indutivo o preenchimento das informações de forma eletrônica para nós. Eletrônica nós chamamos web, né? Você vai acessar a página do Conselho, tem algumas informações que são muito práticas de você estar indicando, né? Eu vou correr algumas telas aqui só para
até se puder aproximar, o acesso inicial, né? Então eu recebi o e-mail com as informações da fiscalização, com o número de agendamento, com o login, com uma senha. Opa, eu vou ser fiscalizado. Ótimo, acessa a página do conselho, no menu da fiscalização eletrônica, você vai inserir, são dados, né, que você vai receber lá por e-mail, o número de agendamento. Agendamento é o que nós chamamos aqui do início da fiscalização eletrônica. E o usuário, senha, os serviços online, a senha dos serviços online que é utilizada, né? E o aceite da fiscalização, como o Michel comentou, e foi muito feliz nessa colocação, a importância do profissional aderir à fiscalização eletrônica. Porque se ele não quiser, não tem problema. O fiscal vai agir de forma in loco e solicitando toda a documentação pertinente àquelas empresas que ele é responsável. Como nos velhos tempos. Exatamente, da forma como era na fiscalização. No nosso tempo. No nosso tempo, exatamente, muito bem. Aceita a fiscalização eletrônica. É muito intuitivo o sistema, né? Você tem várias opções, vai preencher quem que está informando. Essa questão dos 10 dias, por que nós destacamos que é importante? Porque não vai ser naquele momento que o profissional, que nós sabemos, o dono do escritório, o responsável técnico, ele está com o tempo adequado para fazer o preenchimento das informações. Ele pode até delegar essa informação, obviamente que é uma informação que vai contar nas informações que o fiscal vai estar solicitando. Então tem que ter muito cuidado também para isso, né? As telas de navegação no sistema no menu lateral, não tem muita dificuldade do profissional seguir o passo a passo para atender essas fases da fiscalização. Em linhas gerais, Gerson, não tem muito dificuldade em fazer o preenchimento das informações para nós. O sistema, inclusive, tem algumas funcionalidades que facilitam o profissional para atendimento, né? Michel, se você quiser importar clientes, também é possível na dinâmica da fiscalização eletrônica. Perfeito. Em relação a esses prazos, só para tentar complementar aqui, esse prazo de 10 dias, depois mais 10 dias, é relativamente comum a primeira resposta do fiscalizado ser pedir mais prazo. E aqui o objetivo é justamente esclarecer que esses prazos, eles são mais do que suficientes para que a fiscalização caminhe, porque você tem 10 dias, primeiro, para colocar informações básicas do teu escritório. Então não é algo que você vai produzir, não é algo que você vai ter que criar, você só precisa reportar. O segundo lote dos 10 dias é para você subir as informações. E você sobe essas informações via planilhas, enfim, tem formatos bastante simplificados para simplesmente reportar. Ou seja, esses 10 mais 10 dias não é para você fazer o trabalho que eventualmente não foi feito. Eles são prazos para que exista o reporte, para que a fiscalização possa analisar a situação de volta do exercício 2023, que a gente está falando aqui. Então, é importante evidenciar que não há necessidade desse pedido de prorrogação de prazo, porque o tempo que existe é mais do que suficiente para o reporte. Bem, gente, olha, é muito fácil e tranquilo atender a fiscalização do CRC Paraná. Tá? É muito dinâmico, o Fabrício já explicou, o Michel já explicou, mas eu vou fazer aqui alguns questionamentos sobre as principais dúvidas dos profissionais quando estão sendo fiscalizados. Pela nossa conversa aqui, analisando essa dinâmica da fiscalização, o preenchimento das informações no sistema, a conferência dos dados pelos nossos fiscais, a juntada de documentos que foram selecionados por amostragem, a gente percebe que é um fluxo muito prático e muito tranquilo para o atendimento da fiscalização. Mas nós sabemos, Michel, que lá no dia a dia sempre tem casos concretos e dúvidas por parte dos profissionais. Nós separamos alguns casos aqui que são recorrentes, eu pergunto a você também, ao Fabrício, eu separei algumas perguntas do nosso público que achamos interessantes e de fato são comuns, né, na fiscalização de escritórios de contabilidade. A primeira pergunta: o profissional tem diversos clientes no seu escritório e invariavelmente tem casos de clientes que estão inativos, paralisados ou que abandonaram as empresas. Primeiro, na fiscalização, o que tem que informar? E segundo, o que fazer com esses clientes? Fabrício. Isso é recorrente, né? Primeiro, né? Você precisa informar todos os seus clientes ativos da sua carteira atual de clientes. Essa é uma informação que nós já temos aqui. Nós temos muitos convênios que nós vamos cruzar essas informações. Agora, com relação a cliente inativo, paralisado, que sumiu, que desapareceu. É até um alerta que nós fazemos para os profissionais, né? O momento de resolver a situação com esses clientes não é agora na fiscalização. Aliás, de cada 10
escritórios fiscalizados, 11 fazem essa pergunta. Apresentam esse problema, exatamente. Então, qual que é essa vai uma orientação de como resolver isso antes de ser fiscalizado, né? Tem cliente inativo? Eu vou informá-lo, tem os dados do cliente, né, as informações, CNPJ, nome, serviços prestados, e tem outros lá. Outros vai colocar inativo. O fiscal vai estar avaliando na prática, mas o escritório tem 80 clientes, e ele relacionou 70 como inativo. O fiscal ele vai estar fazendo um pedido formal de documentos para comprovar a inatividade dessas empresas, né? É função do fiscal fazer isso. Mas o que eu vou fazer com eles, né? O cliente sumiu, desapareceu. Se o cliente é inativo, você tem um comprovante fiscal, legal, de comprovar que a empresa, de fato, ela está inativa por algum motivo. Talvez esse não seja o problema, né? O problema é quem sumiu, quem desapareceu, quem abandonou a empresa. A regra, talvez ela é onerosa e é custosa para o profissional, porque você precisa finalizar o contrato de prestação de serviço. O que eu digo com isso? Mas ele sumiu, como é que eu vou fazer o distrato? Você precisa promover diligências. Em que sentido? Vou mandar uma correspondência registrada, uma notificação extrajudicial, se for o caso, via cartório, vou publicar no jornal de circulação na cidade a necessidade do comparecimento daquele cliente ao meu escritório. Por que isso? Porque você precisa determinar o momento em que a prestação do serviço deixou de ser feita. Senão você assume a responsabilidade por aquela empresa. Você colocou o teu nome nos órgãos públicos, você fez um contrato de prestação de serviço. Se você fez, é melhor ainda, né? Que tem data e cláusulas, né, que indicam um fim da responsabilidade. O maior problema é quando você não tem o contrato. Casando com a tua pergunta. Até porque depois reaparece aí o empresário desaparecido e acaba ainda imputando uma culpa ao profissional da contabilidade. Exatamente. Declarações acessórias que, porventura, não foram entregues, e você, profissional da contabilidade, se não determinar o fim do teu contrato de prestação de serviços, eu entendo até, Michel, você que atua na área, que você fica impedido de cumprir uma obrigação acessória quando você não tem informação. Exato. Esse é um tema bastante recorrente e ainda reforça a ideia, como a gente mencionou há pouco, dos contratos de prestação de serviços serem objeto de fiscalização. Embora não exista uma consequência ética disciplinar na falta desses contratos, mas olha como a situação vai se tornando desnecessariamente complexa. Mas deixa eu perguntar, ainda tem profissional que não faz contrato? Ainda tem, Fabrício? Ainda tem. Eu não acredito. Infelizmente, Gerson, ainda tem bastante, porque, enfim, não se sabe exatamente o motivo, né? Mas talvez o dia a dia, a correria, a pressão, ou vamos fechar esse contrato, depois a gente regulariza, e esse depois acaba sendo nunca, e boa parte dos processos em que a gente analisa na Câmara de Ética e Disciplina está relacionada à falta do contrato, mas não sendo essa a infração. A infração você não fez a obrigação acessória, você não disparou, era a tua responsabilidade. Se você tem o contrato, você especifica. Você é obrigado a fazer tais frentes de trabalho. Quando que inicia e quais os critérios para uma descontinuidade. Isso. Então, assim, é inadimplente, o cliente sumiu, então eu vou notificar neste endereço. Se for para alterar esse endereço oficial, tem que fazer um aditivo. Não fez. Notificou no e-mail, notificou no endereço combinado, voltou sem retorno, alguma situação. Você vai criando provas, né, para que você, como profissional, fique protegido. Do contrário, as sanções disciplinares para falta de entrega de obrigações contábeis, falta de escrituração, elas são mais acentuadas. Então, o contrato e a forma de documentar essa descontinuidade são itens extremamente importantes e, infelizmente, extremamente recorrentes. Uma coisa que o Jorge perguntou, ainda tem profissional? Tem. Infelizmente, nós observamos isso na prática, né? Porque muitas vezes a relação de prestação de serviço ela começa por uma indicação, por uma amizade, alguém da família que conheceu, que indicou, e o profissional acaba assumindo a responsabilidade, e quando ele não define qual que é os limites, é tudo, né? Eu sou teu contador é de tudo, e você não consegue definir até quando que vai a tua responsabilidade. Por isso, da importância de você manter o contrato com todos os seus clientes, independentemente do porte do cliente. Deixa eu insistir com o Michel aqui com referência à questão da relação dos clientes, né, que deve ser informada da fiscalização. Informa-se também as entidades sem fins lucrativos, imunes, isentas, enfim? Todas as entidades que, obviamente, têm prestação de serviço contábil, elas precisam ser relacionadas. Entidades privadas, entidades públicas,
com fins lucrativos, sem fins lucrativos, todas essas precisam estar relacionadas. Aí você pode perguntar, puxa, mas então órgãos públicos também são fiscalizados, né? Ou seja, os profissionais da contabilidade dentro de órgãos públicos também estão no foco da fiscalização? Resposta, sim, claro, né? Exerce atividade contábil, é uma profissão regulamentada, estão no nosso escopo sim. O que acontece com esses profissionais é que hoje, em razão dos portais da transparência, toda a informação que já se tem aberta publicamente, muito desse trabalho é feito internamente. Então não necessariamente precisa de um trabalho de abertura, de fiscalização, da diligência local, para a gente fazer esse tipo de averiguação, porque essa informação nós já temos, esse cruzamento nós já fazemos, então sim, faz parte, e aí no caso então, dessas entidades sem fins lucrativos, precisam ser devidamente relacionadas, assim como todos os demais clientes. Foi bom você citar, porque, aliás, já foi dito no início do vídeo, a fiscalização do CRC ela não se restringe a escritórios de contabilidade. Às vezes as pessoas pensam que só vai fiscalizar escritório. Não, onde tem atividade contábil, tem também a presença lá do CRC. Deixa eu perguntar ao Fabrício, com referência à questão dos funcionários, Fabrício. Uma das informações que a fiscalização analisa, né, é essa questão dos colaboradores, né, seja do escritório contábil ou do departamento de contabilidade das empresas, dos órgãos públicos também, enfim, que mantém um departamento contábil, evidentemente. Quem tem que preencher as informações da fiscalização? São todos os funcionários? Vamos começar pelos escritórios de contabilidade. Todos do escritório não precisam preencher. Quem que vai preencher? Todos aqueles que executam atividades físico-contábeis. Físico-contábil. Exatamente. É bom deixar claro isso, porque às vezes eu tenho uma auxiliar de limpeza, eu tenho alguém da legalização, eu tenho alguém da plano pessoal, que necessariamente não precisam preencher as fichas nossas, né? Por que eles não precisam preencher? Porque, Michel, não são atividades privativas dos profissionais de contabilidade. Então, quem tem que ser relacionado? Todo mundo que atua na atividade de físico contábil. E vai descrever, na primeira fase, aquela que nós falamos informativa, né? Vai relacionar quem são esses colaboradores. É importante ressaltar que nós temos também informações dessas... hoje, informações sociais, né? Então, nós vamos confrontar com aquilo que nós já temos e de preencher a descritivo das atividades que cada um está preenchendo e fazendo, tanto no escritório da contabilidade, quanto no departamento contábil, seja da empresa, que tem contabilidade própria, seja do órgão público, da forma como você muito bem disse e reprisou, né? Todo mundo que exerce atividade contábil está nessa escopo das nossas ações de fiscalização. Aqui, Fabrício, só pegando o gancho, quem é todo mundo que exerce atividade contábil? Aqui trazendo, por exemplo, os práticos. Uhum. Assistente, auxiliar, assistente, analista, coordenador, gestor, todos os que fazem parte do ciclo contábil e os responsáveis pela área fiscal, né, gerentes, eles precisam estar relacionados. Puxa, mas não sou eu que assino, né? Não sou eu o responsável técnico. Será que então eu preciso? Precisa. Todas as pessoas envolvidas nessa rotina contábil, conforme parâmetros normativos que nós temos, precisam ser relacionados porque precisam estar devidamente habilitados. E assim, gente, até pouco tempo atrás, o trabalho fiscalizatório dependia em muito de informações que eram fornecidas pelo fiscalizado. Hoje o CRC, com os convênios, né, que são firmados com órgãos públicos e até com empresas aí, o fiscal já tem a grande maioria das informações, inclusive dos funcionários, como bem disse aí o Fabrício. Vamos recapitular aqui, Fabrício, a questão dos prazos, que é muito importante. Primeira fase, segunda fase da fiscalização eletrônica. Quantos dias o fiscalizado tem para concluir a fiscalização? São 10 dias em cada fase, né? Só para deixar claro nessa questão prática e operacional lá. Então eu recebi o e-mail e o que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso desses prazos de 10 dias, né, contados lá do início, na semana, ao longo dessa semana, nós vamos estar enviando esses e-mails para os escritórios, para os profissionais que serão fiscalizados, 10 dias corridos para preenchimento daquela fase informativa. Concluir a primeira fase, mais 10 dias. Então, tem que ficar muito claro esse prazo. O Michel reportou uma coisa importante, que também é recorrente, já acho que nós observamos nas fiscalizações. A pessoa recebeu o nosso contato, ela já pede prazo.
que não é o momento agora de se fazer isso, né? Conforme o Michel foi muito feliz em colocar, esse é o momento de apresentar as informações para nós. E nós já dividimos nesse intervalo de 10 e 10 dias, justamente no sentido de facilitar e para que o profissional lá, quem está preenchendo as informações, quem está carregando esses documentos, tenha esse prazo para que possa nos atender de uma forma muito tranquila ao longo dessa fiscalização, né? E depois o fiscal vai analisar ao longo dos próximos meses da fiscalização. Michel quer contribuir? Apenas em relação a isso, essa ideia da participação eletrônica ela é importante, pegando também, conectando com o rito anterior, como você mencionou, né? Para nós, aqui no CRC, não existe meta arrecadatória. A nossa meta é fiscalizatória, então são profissionais e entidades. Esse é o nosso foco, esse é o nosso parâmetro com o Conselho Federal. Então, como entidade, também é mais eficiente, mais eficaz. Pelo processo eletrônico, nós conseguimos utilizar exemplos simples. Fiscalizar 10 escritórios, uma amostragem de 5 a 10 entidades por escritório, do que eventualmente sem o atendimento dos prazos ou com prorrogações, pedidos de prorrogação indevidos, a gente precisar alocar um inspetor fiscal para daí dedicar mais tempo, mais energia, mais recursos nesse escritório individualmente, ao passo que esse mesmo fiscal poderia estar atendendo diversas outras diligências. Então, essa conscientização ela é importante porque ela faz sentido para o fiscalizado e faz sentido para o CRC para que a gente consiga ter uma atuação ainda mais ampla nessas regiões fiscalizadas. Deixa eu insistir um pouquinho aqui, porque quem está nos acompanhando pelo vídeo, às vezes, ficam com dúvidas ainda, né? Nessa questão, Michel, da contabilidade, o fiscalizado preencheu as informações dos clientes, né? Por exemplo, relacionou 90 clientes. O sistema selecionou por amostragem 8 empresas para serem analisadas. O que precisa ser apresentado para o fiscal? Qual o documento que tem que anexar no sistema? Nessa parte, Gerson, da documentação, da contabilidade, basicamente ele vai ter que anexar os termos de abertura e encerramento e as demonstrações contábeis transcritas no livro diário. Aqui cabe um alerta. As demonstrações contábeis, elas dependem da norma aplicável para aquela entidade em específico. Então nós temos uma norma mais ampla, nós temos a NBCTG 1000, a 1001, a 1002. Cada uma com as suas peculiaridades. Aqui foi colocado na tela as principais diferenças que existem. Por quê? Porque muitas vezes os escritórios acabam padronizando o modelo de notas explicativas, enfim, sem atender à realidade específica do cliente, daquela entidade, e isso gera algum ruído, isso gera algum retrabalho, vamos colocar assim, e acaba chamando a atenção da fiscalização. Então, o termo de abertura, o termo de encerramento, com a escrituração contábil e as demonstrações devidamente identificadas para qual norma se está direcionando, isso é suficiente para atender a parte da contabilização. Esse ponto, Michel, é importante. Até nós fizemos questão de reportar. Nós vamos deixar depois no vídeo aonde encontrar esse material, né? Isso já foi assunto de algumas escolas técnicas nossas aqui no Conselho. Esse quadro, inclusive, nós emprestamos do professor Laudelino, nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional, aonde ele reportou esse assunto numa escola técnica. Nós vamos aproveitar essa tela porque essa aqui é de fundamental importância para a fiscalização. O que eu vou ter que colocar lá na contabilidade, né? Então, depende do qual modelo contábil que você adotou. Então, muitas vezes, o inspetor fiscal, ele se depara com uma situação de uma empresa bem pequena, que não adotou o modelo adequado e acaba faltando demonstração contábil. Então, o que nós recomendamos, né? Que deve o profissional contábil, não só para atender a fiscalização, mas fazer uma análise do cliente que ele está atendendo. E o atendimento da fiscalização, Michel, é uma consequência daquilo que já foi feito, né? Não é algo que está sendo criado agora, sendo produzido agora. Lá na fiscalização eletrônica, na prática, vai ter o campo adequado para você carregar, subir o arquivo em PDF, tem o tamanho adequado, até 4 megas, só que nós conseguimos absorver aquelas informações. Em linhas gerais, contabilidade é isso que se apresenta, aí depois a ficha perfil do executor, dos serviços contábeis, assinada pelo empregador, pelo funcionário, com o descritivo das funções que está desenvolvendo, e também os contratos de prestação de serviços que foram selecionados lá por amostragem. De modo geral, seria isso, Jardim, com relação ao que apresentar para a fiscalização, né?
Bom, o nosso objetivo aqui é colocar o profissional ao par, né, das ações da fiscalização e como se faz para atender tudo que está sendo pedido pelos nossos inspetores fiscais. Michel, ficou muito claro na apresentação e nesse nosso bate-papo aí que a ação fiscalizatória é muito transparente e tranquila, né, Fabrício? Nesse sentido, eu pergunto a você quais são assim as principais inconsistências identificadas ao longo da fiscalização. Assim é possível já os profissionais, né, ficarem atentos para evitar os mesmos erros. Ótima pergunta, Gerson. Dentre os principais pontos identificados e que acabam não sendo regularizados e acabam se tornando autos de infração, nós selecionamos aqui alguns para podermos pontuar aqui. Primeiro, falta de inclusão das demonstrações contábeis no livro diário, então mencionei há pouco, né? Então temos de abertura, temos encerramento, escrituração e as demonstrações, a depender da norma técnica aplicável, isso acontece com bastante recorrência. Não apontamento do conjunto completo das demonstrações contábeis de acordo com a norma, então as normas mais simplificadas demandam menos, mas elas precisam ser devidamente endereçadas. Se não há o endereçamento, o fiscal tem que basicamente enquadrar da melhor forma possível e isso acaba gerando ali algum ruído totalmente evitável, totalmente desnecessário. Demonstrações contábeis com erros de estrutura e de saldos, então assim, sim, acontece, né, não com pouca frequência. Nós não estamos aqui para validar, para auditar as demonstrações contábeis, então assim, um profissional que passou por uma fiscalização e saiu 100% regular, não significa que ele tem uma chancela do CRC, porque nós não entramos no mérito, na substância, na essência do que está sendo feito. A gente analisa mais questões estruturais e de coerência. Então, contas com saldos virados, entidades de comércio que não têm o estoque, enfim, são coisas mais amplas, mas acontece bastante esses erros da estrutura, por isso de todo o investimento que existe nas escolas técnicas, nessa entrega constante, recorrente de conteúdo. Não apresentar a escrituração contábil por completo, isso é bastante complicado, né? Bastante sensível, ou seja, não existe erro, porque não existe a escrituração, então isso é um ponto de alerta máximo, isso dá um desdobramento bastante grande nos processos ético-disciplinares, mas enfim, é importante a gente pontuar aqui também, não é só recolhimento de guias e obrigações acessórias, a contabilidade, ela é necessária de ser regularmente entregue. Decores sem base na documentação definida em resolução, ou seja, quem estabelece a forma de comprovação de determinado rendimento não é o gerente Fabrício, não é o nosso presidente, é a resolução 1592 de 2020 do CFC. Então é importante o profissional, quando for montar essa decore, verificar a documentação de suporte específica. Não aquele entenda que faz sentido, aquela que faça sentido e esteja relacionado na norma. Desse modo, não vai existir desdobramento, não vai existir complicações no caso de alguma fiscalização. Funcionários que fazem a contabilidade sem registro no CRC, então a gente endereçou essa questão há pouco também. Não é só o responsável técnico, não é só o coordenador, não é só o titular do escritório, todos, do auxiliar ao analista, ao gerente, ao supervisor, precisam ter habilitação profissional para se envolver com a operação contábil. E, claro, irregularidades cadastrais são bastante verificadas, porque temos hoje todos esses convênios, esses cruzamentos de dados, que nós recebemos essa informação praticamente em tempo real. Então é importante o alerta para que os cadastros fiquem sempre atualizados. Lembrando, né, que a fiscalização do CRC ela não tem um caráter punitivo, e sim orientativo. Se tem prazo para regularizar alguma inconsistência, não é isso, Fabrício? É isso. Claro, há punição quando o profissional também não quer regularizar eventuais problemas, mas enfim, a nossa fiscalização ela sempre tem um caráter principalmente orientativo. Quer completar? Não, é isso mesmo, Gerson. O Michel comentou com relação aos principais erros. O que nós temos observado tentamos catalogar, né? O Michel reportou as principais ocorrências. Muitos profissionais, ou não só aquele que é de escritório de contabilidade, o próprio de interno, de contabilidade interna, né? Mas eu apresentei tudo. Só que não basta apresentar tudo, né? Se você for com dúvida no que apresentar, mantenha contato com o inspetor fiscal, porque não é apresentar qualquer coisa.
Claro que toda a proposta da fiscalização, ela tem esse caráter preventivo, é o que nós estamos fazendo aqui, tentando dar essas explicações, né? Tem sim esse anseio da fiscalização, mas é necessário atender e seguir os parâmetros das normas contábeis, não só para nos atender, mas para manter o seu cliente de uma forma bem atendida. Aproveitar então, já que você está com a palavra, para as suas considerações finais, né? E passasse assim a um breve resumo, então, indicando as principais recomendações para quem vai ser fiscalizado. Sim, nós já reportamos ao longo da nossa fala aqui, Gerson, os cuidados que nós observamos que o profissional tem que ter, né? Mas reforçando, né? Participar da fiscalização eletrônica, porque tanto da primeira quanto da segunda fase, nós temos percebido que muitos acabam atendendo a primeira fase, informa todos os seus clientes e na hora de carregar os documentos, acaba deixando ele participar. Então, esse é um cuidado que nós reforçamos. Atentar com relação aos prazos que foram ditos aqui para nós. Se você tiver dúvida, mantenha contato com o inspetor fiscal. Eu vou relacionar meus clientes. Vou relacionar meus clientes ativos. O que nós entendemos como ativo? Aquele que possui uma inscrição ativa, seja do CNPJ ou seja da inscrição estadual. Mas aquele cliente que está ativo lá na Receita, por exemplo, ele está inativo comigo. Não tem problema, você pode comprovar a inatividade da forma como até você nos questionou. E por fim, né, ficar muito à vontade de perguntar e questionar o inspetor fiscal que está deslocado para aquele procedimento no teu escritório, na tua empresa, que ele vai tirar as suas dúvidas, né? Claro que não é nesse momento que a gente reportou aqui algumas vezes, Michel, que é de fazer todo o trabalho. Esse momento é o de tirar dúvida daquilo que você já fez e está carregando para o inspetor fiscal. Se faltou alguma coisa, vai ter sim formalmente um pedido nosso, uma notificação, que é algo até natural dentro do procedimento fiscalizatório, e o importante é não abandonar a fiscalização. Eu fui notificado, não ver as costas, né? O importante é ver os prazos, questionar e nos encaminhar aquilo que foi solicitado. Em linhas gerais, Gerson, essa era a mensagem que nós queríamos passar em termos operacionais, né? O Michel, enquanto profissional contábil, também é fiscalizado. Nós aqui, da Inspetoria de Fiscalização, nós atuamos na questão operacional, de como manusear todo esse procedimento de fiscalização. Aliás, foi bom você citar, os conselheiros são fiscalizados, né? O pessoal das entidades contábeis, todos são profissionais e estão sujeitos à fiscalização do CRC Paraná e são fiscalizados sim. Bom, foram as palavras do Fabrício Guimarães, nosso gerente de fiscalização, e eu quero agora as considerações finais do nosso vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina do CRC Paraná, Michel Melém. Sobre considerações finais, queria só então enfatizar. Primeiro, esse encontro de hoje, que está com um formato novo, um formato diferente, um formato inovador, ele é uma abertura da fiscalização. Então nós temos aqui um ato formal de abertura da fiscalização, por isso que passamos por determinados balizadores que são essenciais a esse rito. Junto com isso, nós procuramos trazer esse direcionamento mais mão na massa mesmo, mais operacional, como que resolve, como que preenche, como que responde, e adicionalmente, dúvidas recorrentes, dúvidas de outras aberturas, dúvidas de outras fiscalizações, justamente para, nessa inclinação de ação orientativa, simplificar ou colaborar com o profissional para que passe pela melhor experiência possível dentro de uma rotina de fiscalização. Este nosso bate-papo, essa nossa conversa, ela vai ficar disponível na TV CRC Paraná, inclusive com as marcações, né, com os carimbos, de modo que o profissional possa acessar esse vídeo na TV CRC e já clicar exatamente na dúvida ou no ponto que ele quer saber para conseguir responder, para conseguir orientar um outro colega. Então, nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para deixar essa experiência mais transparente possível, e a gente conta aí com a colaboração dos nossos delegados, dos nossos conselheiros, dos profissionais, para que divulguem esse vídeo, para que simplifiquem essa comunicação, para que tanto o CRC quanto as regiões fiscalizadas possam trabalhar da melhor forma possível. Muito obrigado, Gerson. Obrigado, Fabrício. Acho que foi uma conversa bastante esclarecedora. Legal. Nós vamos chegando ao final do nosso vídeo, mas nós precisamos destacar a importância da fiscalização para o profissional contábil e também para a sociedade. Lembrando que os conselhos de profissão regulamentada foram criados para a proteção da sociedade. Muita gente confunde, acha que os conselhos são órgãos de
de proteção, de representação, não, são órgãos de defesa da sociedade. Nós reforçamos que aqueles que foram fiscalizados, que serão fiscalizados, melhor dizendo, eles devem observar as orientações e seguir os prazos para a apresentação dos documentos. É muito importante isso. A fiscalização não tem o objetivo de penalizar ninguém. Muito pelo contrário, a ideia é corrigir algum desvio que o profissional possa estar incorrendo, identificar possíveis inconsistências que precisam ser corrigidas. Enfim, a fiscalização é uma espécie de auditoria gratuita dentro dos parâmetros que serão analisados. Aproveite, então, essa auditoria gratuita que o CRC faz para você. É um momento muito importante para o escritório de contabilidade ou para o profissional que for fiscalizado rever eventuais pontos que podem trazer problemas no futuro. Nesse bate-papo, tanto com o Michel quanto o Fabrício, ressaltaram a importância, né, ambos ressaltaram a importância de atendimento da FISC-E, como administrar alguns pontos que são recorrentes, enfim. Podemos dizer que essa apresentação já é a primeira ação de fiscalização. Fiquem atentos e, em caso de dúvidas, mantenham contato com a equipe de fiscalização. Muito obrigado pela atenção dispensada. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Sigam este conselho.